Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Matheus e só para deixar claro que essa aula é para as turmas de sexto A, B, C e D, ou seja, para todas as turmas de sexto ano, inclusive para as turmas da professora Auneli, porque eu e ela estamos trabalhando em conjunto durante esse período. Então, dá aquele aviso que eu já dei em outras aulas. Se você é um aluno do sexto B ou do D, que são as turmas da professora Auneli, e você sabe de um colega seu que não está ainda assistindo todas as aulas, dê o toque para ele e avise. Olha, as aulas do professor Matheus de arte você também tem que assistir, tá bom? Me ajude nisso, ajude seu colega e vamos lá para mais um dia, o quarto dia, falta pouco para encerrar a semana, falta pouco inclusive para encerrar esse período e vocês entrarem nas merecidas férias, principalmente aqueles que tanto têm se esforçado, então realmente parabéns para aqueles que têm se esforçado desde abril até aqui, para aqueles que não começaram tão bem melhoraram depois, ok? Realmente parabéns para vocês. E vamos lá colocar aqui, antes da aula em si, claro, do conteúdo de arte, vamos para aquele momento que vocês já estão acostumados, que é o socioemocional. E o de hoje tem como tema o seguinte, ó: o mundo é seu, transforme-o. Ou seja, o mundo pertence a vocês e vocês têm o poder de transformá-lo. Então vamos ler aqui. Transformar significa modificar, mudar, variar e inclusive trazer melhoras, tá? Quando a gente pensa em modificar algo, deve ser pensando em melhorar aquilo. E se você pudesse transformar o mundo, aceitaria o desafio? Se você soubesse que tinha capacidade de mudar o mundo, você aceitaria realmente ter o trabalho e o esforço de mudá-lo? Então vamos lá. Você acaba de receber um convite para apresentar a sua comunidade, para representar a sua comunidade em um concurso do jornal local. Então, o que é que vocês deveriam fazer aqui? Desenvolver um discurso de 3 minutos sobre as mudanças que gostaria de propor para os residentes do seu entorno, ou seja, as mudanças que você queria que ocorresse na sua comunidade, a fim de que todos tenham uma melhor qualidade de vida. Então vocês têm aqui, prestem atenção, isso daqui não é obrigatório, mas é uma boa ideia para vocês trabalharem até a questão de a argumentação de vocês, o poder que vocês têm de se comunicar bem e de convencer as outras pessoas, tá? Vou explicar melhor agora a ideia. Então, a ideia é que vocês escrevam, no caso que fala do diário de bordo, mas nós não temos usado o diário de bordo, não é? Mas a ideia seria que vocês pudessem escrever o discurso que vocês fariam para a tua comunidade. Se você fosse fazer um discurso para a tua comunidade, falando, convencendo as pessoas, falando sobre o que você queria que melhorasse na sua comunidade, como seria esse discurso? E a ideia desse momento socioemocional seria você pensar sobre isso, tá? Em escrever esse discurso. Como não é algo obrigatório, eu queria dar uma outra dica para vocês, para quem não quiser fazer isso, tá? Que seria, no mínimo, pelo menos, vocês começarem a exercitar a capacidade de falar de vocês aqui, ó. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente, por exemplo, conversou com alguém, debateu com alguém, e aí depois de minutos, depois de horas, a gente tá lá na nossa casa, tá ali no nosso canto pensando, aí você se toca. Naquela discussão eu poderia ter falado isso para mostrar que eu estava certo. Só que aí o tempo já passou, não tem como você voltar no tempo, né, para colocar aquele argumento. Mas a ideia que eu dou é que você então comece a fazer isso. Comece a imaginar certos debates, certas polêmicas aqui na sua cabeça, com amigos seus, com colegas seus, sobre assuntos variados, desde questões relacionadas ao lazer de vocês, ou aqueles debates que vocês podem ter sobre algum filme, algum anime, algum desenho, não sei. Imagine qualquer momento em que você debateu com amigos seus sobre qualquer assunto e comece a pensar na sua cabeça que frases, que texto, que falas você poderia utilizar, sabe? O que você poderia dizer para convencer aquela pessoa que você está certo. Imagine na sua cabeça uma discussão, discussão que eu falo aqui não é briga, claro, mas um debate no qual você discursa, fala e aquela pessoa se convence de que você está certo. Comece a exercitar isso na sua cabeça, esse poder da oratória, esse poder de falar bem, que com certeza você vai realmente começar a se expressar melhor e vai começar a escrever melhor, tá bom? E agora sim vamos para a nossa aula, depois dessa dica, que é pontes possíveis. Ah, professor, se o tema é esse, nós vamos tratar sobre arquitetura, que é um tipo de arte, né? Desenhar prédios, desenhar pontes aqui no caso. Não é exatamente isso, tá, pessoal? Na verdade, não é isso.
Mas vamos lá, o tema é pontes possíveis. Então vamos adentrar na aula e vocês vão compreender. Lembrando também que deixando claro que essa aula ela é muito parecida no início com outras aulas que nós já tivemos. A temática, o assunto que a gente vai estudar, ele é muito parecido. É bom que a gente pode se aprofundar um pouco mais nele. E a ideia é o seguinte, olhe lá para fora. Onde você está na sua casa aí, se ela tem varanda, ou se tem, se você consegue na varanda da tua casa olhar para a rua, olhe para fora. Ou se não tem, ou se você mora numa casa comum, assim, com quintal e tudo que tem muros ao redor, vá na rua, se você puder ir, claro, se seus pais autorizarem, ou pelo menos lembre da última vez que você foi na rua e pense o seguinte, da visão que você tem na sua rua, olhando para frente, olhando para o horizonte, qual é a visão que você tem? Você consegue ver muito à sua frente? Você consegue ver muitas coisas diferentes? Além das casas, claro, ao redor, mas olhando assim em direção ao infinito da rua. Até onde a tua visão consegue ir? Ela consegue ver cores diferentes, coisas diferentes, ok? Então aqui tem essa ideia. Então dá para ver bem longe, lá no horizonte, dá para chegar a ver muita coisa? Ou já tem muito prédio no meio que impede de você ver? Quão longe sua visão chega? Nesse horizonte que você consegue enxergar, há montanhas, ou morros, ou prédios, como eu falei, ou árvores, águas, ou só a rua em si. O céu é de qual cor de onde você mora? Nesse momento que você está assistindo, se for no entardecer, qual está a cor do céu? Se for em outro horário, qual é a cor? Então, o que é que você consegue enxergar? O que é que você consegue notar ao teu redor? Ok? Só que a aula de hoje não é exatamente sobre a visão. É sobre algo que nós já estudamos, que é a capacidade de audição, de, na verdade, ouvir as coisas. Então aqui diz o seguinte, olha, seus ouvidos também podem ver lá fora. Então, não é só os olhos de vocês que conseguem perceber as coisas ao redor, mas sim os ouvidos também. Então, você consegue ver essa mesma paisagem com seus ouvidos? Então, se você, por exemplo, olha para a tua rua e vê pedras, vê o calçamento, vê o asfalto, e aí você vê carros passando, e aí você vê, por exemplo, árvores, tudo isso que você está vendo. Se você fechar os olhos, você vai conseguir notar a presença de tudo isso? Dá para notar a presença do calçamento pelo som? Talvez se os carros estiverem passando, né? E tem aquele barulhinho do pneu no calçamento. Dá para notar que as árvores estão ali perto? Talvez dê pelo barulho do vento batendo nas folhas, elas se balançando. O que mais dá para notar? Se você mora, por exemplo, perto da lagoa, vamos supor, se da tua casa dá para ver a lagoa. E se você fechar, até apontei para cá, né? Mas é para cá. Se você fechar os olhos, dá para perceber que a lagoa está perto só pela audição? Então, tudo no mundo, inclusive nós, é uma fonte sonora. Tudo produz um som, seja ele como for. Então, tudo que existe no mundo produz algum tipo de som. Alguns mais altos, outros mais baixos, alguns nós ouvimos, outros nós não ouvimos, mas tudo no mundo produz um som. Agora, experimente fechar os olhos, a gente fez isso em outra aula, né? E ouvir os sons à sua volta por alguns minutos. O que você consegue ouvir se você fechar os olhos? O que você consegue ouvir ao teu redor, dentro da tua casa? Consegue ouvir coisas fora da tua casa acontecendo? Só que a nossa aula hoje vai além. Quero que você faça novamente isso, quero que você feche os olhos, pode até pausar esse vídeo e pensar nas coisas que você consegue notar só pelo som, ok? Só pelo que você consegue ouvir. Estou até com os olhos fechados aqui. Eu aqui na minha casa, por exemplo, consegui escutar aqui o som do ventilador vindo até mim, né? Que eu coloquei ele para não ficar com muito calor. Consigo ouvir, por exemplo, um barulhinho na rua, talvez de gente mexendo ali dos comércios. Consigo ouvir, por exemplo, o som de carros de vez em quando passando. Então eu consigo notar uma série de coisas. Mas a aula de hoje é para pensar o seguinte, só em ouvir, quais são os problemas que tu nota no mundo? Será que só pela audição, pelos sons, dá para notar os problemas que existem no mundo? Não entendeu? Vamos continuar um pouco mais nossa aula. Então, a grande questão agora que eu quero perguntar é como vocês se sentem em relação a essa paisagem visual e sonora. Essa paisagem sonora que vocês escutam, tudo aquilo que vocês escutam, produz que tipo de sentimento em você? Então reserve um tempo também para pensar sobre isso. Quais sentimentos emergem em você? Quais sentimentos, quais sensações você sente dentro de si com os barulhos que tu ouve ao teu redor e na tua casa? Podem ser eles variados, então eu quero que você pense.
Será que é alegria, tristeza, angústia, medo de alguma coisa, ansiedade, raiva, amor? Será que é pavor, felicidade, surpresa, aversão, confiança, dúvida, esperança? Por exemplo, eu imagino que para aqueles, não sei se é o caso de algum de vocês, mas isso existe muito no mundo, para as pessoas, crianças, adolescentes que convivem numa casa onde há muita briga, por exemplo, se você fechar os olhos e ouvir pessoas brigando na tua casa, talvez aí o sentimento vai ser de medo, de tristeza. Mas, por exemplo, se a tua família for bem harmoniosa e nesse momento, quando tu assiste a tua atividade, tem gente na tua casa, irmão, primo ou seus pais conversando e tudo de uma maneira bem agradável, talvez o sentimento que venha é alegria, né? É tranquilidade. Se você, por exemplo, morar mais afastado do centro da cidade, onde há mais árvores, talvez ao fechar os olhos e ouvir o vento batendo nas árvores, talvez o sentimento que venha é de paz, né? É de tranquilidade. Então os sentimentos podem ser variados, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem nisso, quais são os sentimentos que vocês notam. E se existe algum sentimento ruim produzido em você ao ouvir o que está ao seu redor, eu quero que você pense agora já o que você poderia fazer para consertar esse problema. O que as pessoas poderiam fazer para que esse problema fosse resolvido. Seja um problema dentro da sua casa ou seja um problema na rua, tá? Então, para pensar sobre isso, até para trabalhar mais uma vez a questão da audição, vamos ouvir essa música aqui chamada Ponte. Ela é do cantor e compositor Lenine, é um compositor muito importante na história da música brasileira, apesar de não ser tão conhecido por todo mundo. E ele fala sobre uma ponte e de qual material ela pode ser feita. Já pararam para pensar nisso, sobre as várias pontes que nós podemos construir ao nosso redor? E eu não estou falando de pontes reais, de concreto, palpáveis, sabe? Estou falando de pontes que liguem algo, uma coisa à outra, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui a musiquinha ao lado para vocês, tá bom? Prestem muita atenção, se por acaso o som estiver muito alto para você, o som da música, baixe o volume do seu celular, ok? Então vou colocar aqui. Como é que faz pra lavar a roupa? Vai na fonte, vai na fonte. Como é que faz pra raiar o dia? No horizonte, no horizonte. Esse lugar é uma maravilha, mas como é que faz pra sair daí? Pela ponte, pela ponte. Como é que faz pra sair da ilha? Pela ponte. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente atravessar, caminhar sobre as águas desse momento. A ponte não é para ir nem para voltar. Pronto, gente. A ideia era mostrar um pedaço da música para vocês. Claro que o ideal seria até ouvir toda, mas pelo tempo eu vou colocar aqui só um pedacinho, como eu coloquei. E aí vocês podem procurar a música se tiverem interesse no YouTube para ouvir ela na íntegra, né? Ou seja, do início ao fim, de maneira completa. Mas observem que aqui ele fala de uma ponte, ou seja, de coisas para se perceber no mundo, né? Naquilo que está mais afastado de você. Porque essa, inclusive, é a ideia da ponte. É conectar você àquilo que está mais distante. Aquilo que você não conseguiria alcançar se não fosse pela ponte, tá bom? E aí vamos analisar um pouquinho mais dessa letra, ok? Então, o que acontece? Como aqui bem diz, né, já no final da primeira estrofe. Mas como é que faz para sair da ilha? É pela ponte, pela ponte. Como é que faz para sair da ilha? Pela ponte, pela ponte. E ele diz, a ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. Então a gente está falando de uma ponte comum aqui. Aqui, na verdade, a ponte, essa palavra ponte, ela serve como uma metáfora, ou seja, é algo que realmente dá a ideia que a ponte dá, né, que é de ligar uma coisa a outra, mas não é aquela ponte que a gente vê no mundo real.
A ponte é até onde vai o meu pensamento. A ponte não é para ir nem para voltar. A ponte é somente para atravessar. É aquilo que nos tira de onde nós estamos e leva a outro lugar. Caminhar sobre as águas desse momento. Até porque muitas pontes, óbvio, fica, né, acima de abismos e geralmente abismos que têm águas, né, de pedaços de rio ou de mares. A ponte nem tem que sair do lugar. A ponte para onde quiser. A ponte é o abraço do braço de mar com a mão da maré. Olha que bonito esse final, né? Essa rima que é criado, a sonoridade, né? Abraço do braço do mar com a mão da maré. Muito, muito legal. E eu só queria dar mais um detalhinho antes de comentar melhor sobre essa letra, que logo no início, é por isso que eu deixei 1 minuto e meio de vídeo, porque o primeiro minuto ele é mais lento, né? Quando ele começa aqui, né? Fazer esses questionamentos, é de uma maneira mais lenta. Ele joga o verso, aí ele espera um pouquinho e continua. Aí manda outro verso, fala, canta mais um pouquinho e continua. Notaram isso? Que é mais lentinho o primeiro minuto da música. E se você notar, olha aí, ele não está querendo criar uma certa ponte com o público, não. Ele lança as palavras para você, ó, lançou aqui. Ele espera que essas palavras cheguem até você, que você compreenda o que ele quer dizer, e aí ele fala mais um pouco. Então ele está criando o quê? Uma ponte, ó, uma ponte por meio da música. É por isso que ele é devagar. Ele joga para você, ou seja, lançou, ó, criou a ponte entre ele e você. Quando ele sentir que essa ponte está firmada, aí que ele continua a música. Então, olha como essa música ela é toda pensada e toda bem feita. Mas a questão é, de que ponte exatamente ele está falando, né? E aí, eu acho que a resposta fica bem clara quando diz bem aqui. A ponte é até onde vai o meu pensamento. Então, ele está falando de uma ponte aqui, não no sentido real, de uma ponte de concreto, né? De uma ponte de madeira, de uma ponte que liga literalmente um lugar a outro. Mas é do nosso pensamento, da nossa imaginação, do nosso olhar sobre o mundo, que pode fazer com que a gente alcance novos conhecimentos, que nós compreendamos novas realidades. Porque quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente reflete, quanto mais conhecimento vocês adquirem, inclusive nessa aula de arte, mais capazes vocês são de fazer pontes na vida de vocês, de observar detalhes que vocês não observavam antes. Então, isso que é a ponte que ele fala aqui. É a capacidade que você tem de você chegar ou pensar em coisas que você não pensava antes. E a cada conhecimento novo que você tem, você vai criando novas pontes, ok? Mas, professor, o que isso tem a ver com o início da aula que falava sobre a questão de ouvir e tudo? Vamos continuar mais um pouco. Aqui a gente tem um outro exemplo de, né, vamos falar assim, dessa tentativa de ligar as coisas de ponte, que é uma ponte em forma de gangorra. Na fronteira entre México e Estados Unidos, um arquiteto instalou gangorras como forma de protesto. Não sei se vocês têm esse conhecimento, mas existe aí um certo problema político e social entre México e Estados Unidos, que são países que fazem fronteira. Porque muitos mexicanos, há anos, há décadas, migram, né? Vão para os Estados Unidos atrás de uma vida melhor. Só que eles entram nos Estados Unidos de uma maneira ilegal. Eles não têm um documento correto, não foram aceitos no país, não. Eles entram de maneira ilegal mesmo, sem ninguém saber. Então, os Estados Unidos têm um muro que divide México e Estados Unidos, ok? Só que aí cria um certo conflito entre as duas nações, né? Cria um certo conflito. Pessoas dentro dos Estados Unidos acabam criando ódio dos imigrantes, sejam eles mexicanos ou qualquer outros. E aí esse artista, em forma de protesto, ele colocou uma gangorra, ou seja, esse muro que divide, né, que já criou tantos problemas, ele agora serve para que tanto mexicanos quanto americanos possam brincar juntos, porque para a gangorra funcionar, precisa que tenha peso dos dois lados, né? Então olha que simbólico essa ideia da gangorra, né? Então, nações que há anos têm divergências, tem briga entre eles, agora pelo menos assim, uma outra pessoa das duas nações consegue se divertir juntos, ou seja, consegue se unir. Nações que eram separadas agora se unem pela diversão com essas gangorras. Então, olha o quanto isso é simbólico. Então, olha como essas gangorras aqui, algo simples, criou essa ponte, ou seja, ponte tem a ideia de união, né? Criou essa pequena união entre esses dois povos que há tanto tempo tem tantas divergências, tá bom? Então, gente,
Aqui tem uma ideia de atividade, mas é por isso que é importante assistir meu vídeo, que aí você vai saber o que é para fazer desse material, o que não é para fazer, o que eu vou falar. Então eu vou passar aqui um pouco mais, e aí vocês percebem, ah, professor, então encerrou a aula. Mas vamos lá. Não encerrou totalmente, porque falta umas últimas considerações minhas, até para vocês compreenderem qual é a atividade. Então, de maneira geral, o que essa aula, o que eu nessa aula quis propor a vocês, é que vocês pensem a importância de chegar a novos lugares, de chegar a novos conhecimentos, de entender melhor o mundo ao seu redor. Ou seja, criar pontes de conhecimento. Então, qual às vezes é o grande problema? É que a gente não cria essas pontes, não compreende melhor o que está ao nosso redor, não conhece melhor o que está ao nosso redor, porque a gente não deixa se ouvir. A gente não para prestar atenção para ouvir o que está acontecendo ao nosso redor. Vou dar um exemplo bem simples. Se você vive numa casa em que, se você agora parar para ouvir as pessoas, ficar em silêncio e ouvir o que está ao seu redor, pode ser que você ouça com mais atenção o que o seu pai, o que sua mãe esteja falando. E aí pode ser que você perceba que seu pai, por exemplo, ou a sua mãe, ou algum responsável por você, ou seu irmão, agora por ouvir mais atentamente, você perceba que ele está passando por algum problema. E ao perceber agora que ele está passando por um problema, pode ser que você tenha a sensibilidade de falar com ele, de conversar e tentar ajudar. Ou seja, você vai criar essa ponte, essa união. E como é que você criou essa união? Porque primeiro você parou para ouvir, para prestar atenção no que está acontecendo. Então, a ideia de hoje é a seguinte. Vocês primeiro, é só uma opção de atividade, tá? Geralmente eu dou duas opções, mas hoje é só uma. Vocês vão fazer a atividade online. Já está no grupo o link da atividade online, vocês já estão acostumados com elas. Tem lá, né, a atividade 7, você clica no link, vai abrir lá o formulário, vai colocar o seu nome, a sua turma, vai estar inclusive esse vídeo, talvez você já esteja assistindo esse vídeo pelo formulário. A primeira questão é o resumo da aula, como sempre é o resumo da aula. E a segunda questão é o seguinte, você vai parar para ouvir o que está ao teu redor, fechar os seus olhos, se concentrar a partir do que você ouve. Você vai tentar notar algum problema que esteja acontecendo ao teu redor. Não obrigatoriamente na tua casa, pode ser na rua, alguma coisa, sabe? Alguma coisa que você tem notado que causa um desconforto em você, que você considera um problema. E aí você vai, na segunda questão, vai falar qual é esse problema, vai estar tudo lá escrito, né? Mas eu já estou adiantando aqui. Você vai falar qual é esse problema que você notou só pelo ouvir e você vai dar ideia de como resolver. Deu para entender? Então, a primeira questão, como sempre, é o resumo, valendo 5 pontos. E a segunda questão, valendo 5 pontos também, é que você pare para ouvir o que está acontecendo ao teu redor, pelo ouvir, ok? Você reconheça algum problema, alguma coisa que traga a você desconforto, e você vai dizer como esse problema poderia ser resolvido. Então, a nossa aula é essa, 22 minutos de aula, e até a próxima, pessoal. Tchau!